Meu filho sempre teve um grande interesse por tecnologia, passando horas na frente do notebook, pulando refeições e deixando de lado os hábitos de higiene. Eu achei que isso estava prejudicando outras áreas da vida dele, pois ele ficava irritado e era rude com todos depois de passar muito tempo usando o computador. Então impus limites de uso, o que o deixou infeliz, e ele passou a me chamar de controladora. Mas a situação piorou ainda mais quando o inscrevemos em um acampamento de programação e pouco depois, o tiramos de lá por causa do comportamento dele. A partir daí, tudo começou a desmoronar rapidamente. Agora ele não fala mais comigo, minha filha mais velha ficou do lado dele, meu marido saiu de casa e até meu filho mais novo está se afastando de mim. Eu, mulher de 57 anos, sou mãe de 3 filhos. Minha filha mais velha tem 23 anos e tenho 2 filhos homens, de 17 e 11 anos. Esta postagem é sobre meu filho de 17 anos, que atualmente está no penúltimo ano do ensino médio. Cheguei a um ponto em que estou genuinamente confusa se as expectativas modernas de criação estão desconectadas da realidade ou se eu realmente estou sendo controladora. Como meu filho diz. Vou começar dizendo que não sou contra a tecnologia. Uso o smartphone como qualquer pessoa. Trabalho de casa como administrador em uma empresa de saúde e conheço o básico. Mas também tenho prestado muita atenção no que essa estimulação digital constante está fazendo com os jovens. As taxas de ansiedade, depressão e transtornos de humor em crianças e adolescentes explodiram nos últimos 15 anos. Não precisa acreditar apenas na minha palavra. Pesquise dados do CDC, da OMS ou da Associação Americana de Psicologia. Até mesmo pessoas que inventaram esses dispositivos já disseram abertamente que não deixam os próprios filhos terem acesso ilimitado. Steve Jobs não deixava os filhos usarem iPads. Bill Gates impunha limites de tela. Os Obama proibiam TV e videogame em noites de aula. São pessoas extremamente educadas e bem conectadas. Isso faz você se perguntar o que eles sabem que nós não sabemos. Por isso, como mãe que realmente se preocupa com a saúde mental e o desenvolvimento dos filhos, sempre tivemos regras sobre eletrônicos dentro de casa. Meu filho mais novo tem 11 anos e não terá celular até os 14. A mesma regra que tive com os mais velhos. O de 17 anos precisa entregar o notebook e o celular às 20 horas todas as noites para ficar pelo menos 1 hora longe de telas antes de dormir às 21 horas. Essas regras não foram criadas do nada. Elas são baseadas em orientações pediátricas reais, não em alguma obsessão arbitrária por controle. Meu filho sempre teve um interesse muito forte por computadores. Ele aprende sozinho pela internet desde os 12 anos. Admito que ele é inteligente. Chegou até a criar um site simples quando estava no ensino fundamental. O problema é que ele vive para telas. Ele consegue passar horas e horas na frente do notebook se não o impedirmos. E a diferença no comportamento dele quando está nos eletrônicos e quando está longe deles é gritante. Em viagens de acampamento em família, onde não há internet nem telas, ele vira outra pessoa. Calmo, cooperativo e concentrado. Mas depois de um fim de semana online, ele fica irritado, impaciente e desagradável. Ele também está no espectro autista, especificamente Asperger. E pelo que li, pessoas com Asperger podem ser especialmente sensíveis a estímulos como tempo excessivo de tela. Já conversei sobre isso com o pediatra dele. E embora o médico não tenha dito diretamente para restringirmos computadores, falou que estrutura, rotina e redução de sobrecarga sensorial eram importantes para alguém como ele. Ao longo dos anos tivemos problemas com ele tentando recuperar o celular escondido depois do horário. Quando tinha 15 anos, descobri que havia comprado um segundo celular com a mesada e escondido em uma caixa de sapato. Outra vez desmontou um dos temporizadores de controle parental instalados no roteador e tentou burlar o sistema. Isso gerou uma discussão enorme. E quando deixamos de castigo por uma semana, ele disse a mim e ao meu marido que estávamos destruindo a vida dele. Não estamos tentando suprimir os interesses dele, mas também precisamos ser realistas sobre o que é bom para ele. Meu marido e eu conversamos muito sobre isso e ambos concordamos que uma carreira em ciência da computação talvez não seja a melhor escolha para ele. Exige exposição constante a telas, horários irregulares e foco sensorial intenso. Tudo coisas que vimos desencadear comportamentos negativos nele. Então, apesar do interesse dele, tentamos gentilmente direcioná-lo para outros caminhos, talvez algo mais manual ou social, como ensino ou terapia ocupacional. Essa decisão foi colocada à prova no verão passado, quando cometemos o que hoje acreditamos ter sido um erro. Inscrevemos ele em um acampamento de programação, um curso diurno das 9 horas às 17 horas com o uso praticamente constante de computador. Pensamos, vamos dar uma chance. Talvez estejamos errados. Mas em apenas 3 dias os resultados foram horríveis. Ele chegou em casa mal-humorado e agressivo. Recusou-se a jantar. Gritava com o irmão mais novo por nada. Quando perguntei o que estava acontecendo, gritou que nunca entenderíamos e bateu a porta. A gota d'água foi quando entrou numa discussão aos berros com meu marido porque não queria comparecer ao 4º dia. Nesse ponto, tiramos ele do curso. E sim, admito que foi decepcionante ver aquilo fracassar. Não porque eu quisesse estar certa, mas porque esperava que talvez ele conseguisse lidar com aquilo. Só que isso apenas reforçou nossas preocupações. Depois que ele se acalmou, tentamos explicar que aquilo não era punição.
Estávamos apenas fazendo o melhor para o bem-estar dele. Ele nem estava de castigo. Inclusive o levamos para jantar naquele fim de semana para conversar e amenizar as coisas. Infelizmente ele interpretou toda a situação como prova de que éramos contra ele. Desde então as coisas pioraram. Ele ficou mais sorrateiro com os eletrônicos. Encontramos um aplicativo de acesso remoto instalado no notebook da escola que permitia burlar certas funções de bloqueio. Quando confrontado, disse que precisava de mais tempo para aprender. Eu lembrei de que ele já tinha horários programados diariamente para deveres e estudos. Aquilo claramente estava indo além disso. Também devo mencionar que ele comprou sozinho um kit Raspberry Pi e outras peças usando dinheiro economizado. Mas isso não importa. Aqueles dispositivos usam a energia da minha casa, meu Wi-Fi e meu espaço. Não me importa quem pagou pelo aparelho. Nossa casa, nossas regras. Eventualmente tivemos que instalar o Microsoft Family Safety para impor limites rígidos no tempo de tela. Assim, mesmo que ele tente recuperar os aparelhos escondidos, o sistema bloqueia tudo após as 20 horas. Isso aconteceu depois de várias chances e múltiplas conversas. E sinceramente, desde que instalamos isso, as coisas ficaram um pouco mais administráveis. Até ontem. Passei pelo quarto dele por volta das 20h30 e ouvi ele falando num tom muito abalado. Parei, não para bisbilhotar, mas porque parecia sério. Ouvi algo como, eu não aguento mais isso. Eles monitoram tudo o que eu faço. Estou sempre sendo punido. Depois ouvi o que pareciam soluços baixos. Quando saiu do quarto mais tarde, perguntei calmamente com quem estava falando. Ele ficou rígido e disse que não era ninguém. Insisti de leve e finalmente ele disse que era a linha local de apoio emocional. Perguntei por que e ele apenas respondeu que precisava conversar com alguém que não fosse dizer que ele estava errado. Eu disse que ele podia conversar conosco, mas ele rebateu dizendo que não podia, a menos que removêssemos as restrições. Essa frase ficou na minha cabeça a noite inteira. Não foi a primeira vez que ele tentou usar pressão emocional para contornar regras. Mas a parte da linha de crise era novidade, e sinceramente, não gostei de ser manipulada, especialmente quando as regras existem para o bem dele, não como punição. Depois disso, ele tentou passar por mim como se a conversa tivesse terminado. Eu parei e disse claramente, ligar para uma linha de crise por causa de regras básicas da casa é exagerado, e isso não será tolerado nesta casa. Ele revirou os olhos, murmurou algo sobre eu ser delirante e se trancou no quarto. Essa atitude é exatamente o que acontece depois de longas horas no computador. Já é previsível neste ponto. Quanto mais tempo ele passa olhando para telas, mais desafiador e sarcástico se torna. Quando fica um fim de semana sem eletrônicos, é educado. Participa das refeições em família e ajuda o irmão mais novo com o dever de casa. Mas assim que pega o notebook de volta, é como se toda a personalidade dele mudasse. Há mais contexto nisso também. Coisas dos últimos anos que nos fizeram endurecer as regras. Quando tinha 15 anos, passou por uma fase em que se recusava a tomar banho porque não queria perder tempo longe do notebook. Dizia que pausas para a higiene interrompiam o fluxo de trabalho dele. Isso durou quase 3 meses. Tivemos que criar uma regra de sem notebook até tomar banho. Funcionou, mas mostrou o quão obsessivo ele consegue ser. Na mesma época, ficou acordado até as 3 horas da manhã por várias noites tentando terminar um projeto. Descobrimos porque as notas despencaram e ele dormia nas aulas. A escola entrou em contato dizendo que ele parecia esgotado. Quando confrontamos, argumentou que estava tudo bem porque ele estava aprendendo. Foi aí que a regra das 20 horas começou. Então, no ano passado, ele passou uma semana inteira pulando o almoço porque queria trabalhar em algo na biblioteca. A orientadora escolar nos enviou um e-mail preocupada com os hábitos alimentares dele. Mais uma vez, diretamente ligado ao uso de computadores. Então não estou inventando essas regras do nada. Cada limite que impusemos surgiu depois de um incidente específico. Cada fronteira veio de observar como os eletrônicos afetam o humor, sono, higiene e nível de estresse dele. Eu mantenho registros dos acontecimentos porque, caso contrário, ele afirma que estou exagerando. Mas tenho exemplos com horário marcado de cada crise. Cada noite em que tentou ficar acordado até tarde e cada mentira sobre dever de casa para conseguir mais tempo de tela. Depois que ele se trancou no quarto ontem à noite, conversei com meu marido. Estamos unidos nisso. Não vamos ceder. Não vamos deixar um adolescente decidir o que é saudável para ele. Nós somos os adultos. E antes que alguém pergunte, sim, ele tem acesso à terapia. Ele entra e sai de aconselhamento psicológico desde os 12 anos. Esta manhã, ele desceu quase sem falar comigo. Pegou a mochila e saiu cedo. Perguntei se queria carona. Ele disse não. Não está de castigo. Ainda tem todos os privilégios. Só está bravo porque não pode usar notebook depois das 20 horas. Essa é toda a questão aqui. Sutilmente, o que realmente me levou a fazer esta postagem foi o que aconteceu mais tarde hoje. Minha filha mais velha me ligou do apartamento dela. Disse que ele mandou mensagem na noite passada dizendo que talvez fugisse quando completasse 18 anos, que eu e meu marido estávamos destruindo o futuro dele. Ela queria ouvir meu lado antes de responder a ele. Expliquei exatamente o que estou explicando aqui. A ligação para a linha de crise, a tentativa de usar chantagem emocional, os anos de incidentes. As orientações profissionais e as mudanças reais de comportamento que vimos com nossos próprios olhos. A resposta dela me frustrou. Ela disse, mãe, eu entendo as regras, mas ele está quase adulto.
Talvez você possa aliviar um pouco. Ela nunca viveu em tempo integral com alguém no espectro. Não faz ideia da rapidez com que as coisas podem sair do controle se removermos todas as diretrizes. E não vê o quão hostil ele fica quando está sobrecarregado. Depois disse algo que me irritou ainda mais. Você pode acabar perdendo ele se continuar pressionando. Não, eu não aceito essa narrativa. Ser pai ou mãe não é concurso de popularidade. Não é sobre fazer seu filho gostar de você. É sobre fazer o que é certo, mesmo quando eles odeiam você. Se eu deixasse ele ficar no quarto usando eletrônicos até as 2 horas da manhã todas as noites, ignorando higiene, pulando refeições e tendo crises constantes, isso sim seria negligência. Apoio não é abuso. Eu disse isso a ela. Ela encerrou a ligação educadamente, mas claramente discordando. E eu sei que vai dizer a ele que sente pena dele, o que não ajuda. Então, algumas horas depois, meu marido me mandou mensagem dizendo que a orientadora escolar ligou para ele. Aparentemente, meu filho foi ao escritório durante o almoço e disse que estava sobrecarregado em casa. Quando perguntaram o que isso significava, respondeu: regras demais. Só isso. A orientadora perguntou se algo havia mudado em casa. Meu marido explicou as mesmas coisas que estou explicando aqui. As regras não mudaram. Ele só está testando limites. A orientadora disse que falaria com ele novamente depois, mas não pareceu alarmada. Eles o conhecem. Já viram esse padrão antes. E vou ser honesta, estou cansada de ser retratada como a vilã porque não permito vício em telas. Essa é a única área da vida em que ele insiste dessa forma. Ele segue tarefas domésticas, horários e regras da casa, mas diga para sair do computador e de repente eu viro a pior mãe do mundo. A parte que realmente me fez escrever este post foi que ele chegou em casa hoje, foi direto para o quarto e colou um papel na porta dizendo: você prefere mandar em mim do que ser minha mãe. Bati na porta e disse que o cartaz era desnecessário. Ele não respondeu. Então deixei para lá. Então aqui estou eu, lidando com um filho que acha que limites parentais normais são opressão. Uma filha que acha que sou rígida demais. E uma sociedade que parece acreditar que o único bom pai é aquele que deixa o filho fazer o que quiser, desde que ele não chore. Não vou mudar essa regra. Não vou pedir desculpas por proteger meu filho de algo que consistentemente o desestabiliza. E não vou remover as regras só porque ele ligou para uma linha de crise ou fez cartazes dramáticos para a porta do quarto. Mas sinceramente quero opiniões externas, porque neste momento estou sendo chamada de controladora sufocante, ultrapassada e mente fechada simplesmente por impor limites apoiados em orientações médicas, incidentes passados e padrões de comportamento observáveis. Então acho que é aqui que pergunto: eu sou a babaca? Comentários do Reddit. Comentário 1. Tenho 18 anos. Acabei de sair da casa dos meus pais. Meu pai era igual a você, obcecado por rotina, sempre citando artigos e especialistas, sempre convencido de que o problema era o meu comportamento, nunca as regras. Ler isso foi como um déjà vu. Ele também tinha esse complexo de Deus, achando que sabia qual carreira era melhor para mim. E adivinha? Eu não falo mais com ele. Já faz meses. Você está exatamente no mesmo caminho. Acha que está criando um adulto saudável e equilibrado, mas na verdade está criando alguém que vai fugir no segundo em que puder legalmente nunca mais voltar. Você não pode microgerenciar seu filho até a linha de chegada dos 18 anos e esperar manter um relacionamento depois disso. Você diz que ele fica mais calmo sem telas. Talvez ele só fique mais calmo quando você não está constantemente em cima dele. Você parece orgulhosa de manter registros das crises dele, mas em nenhum momento parou para perguntar por que um garoto autista está entrando em colapso com tanta frequência sob seus cuidados. E aqui vai uma verdade: se alguém liga para uma linha de crise, não é por causa de vício em telas. É porque não se sente seguro ou ouvido no lugar onde vive. Você é totalmente a babaca. Comentário 2. Profissional da saúde mental aqui, assistente social clínica licenciada com 12 anos de experiência em terapia com adolescentes. Você é a babaca. A quantidade de controle psicológico que está exercendo sobre o seu filho é alarmante. Você escreveu este post inteiro como se estivesse salvando ele de si mesmo, mas o que realmente está fazendo é destruir a autonomia dele durante a fase mais crucial do desenvolvimento. Ele tem 17 anos. Você está impondo restrições mais adequadas para uma criança pré-adolescente. Você falou com orgulho sobre estrutura e rotina. Mas o que construiu foi um sistema fechado, sem espaço para flexibilidade ou negociação, algo essencial para adolescentes neurodivergentes. Autonomia não é opcional para eles. É necessária para sobreviver. A pior parte foi sua reação à ligação para a linha de crise. Você descartou aquilo como chantagem emocional. Isso me diz tudo. Você está mais preocupada em estar certa do que em compreender o nível de sofrimento que levou seu filho a procurar ajuda de estranhos. Aquela ligação não foi manipulação. Foi um pedido de socorro. Você fala dos Obama e de CEOs da tecnologia como se estivesse seguindo algum modelo de criação de elite. Não está. Você está comandando uma ditadura emocional disfarçada de preocupação. Se ele cortar contato com você aos 18 anos, não será por causa de telas.
Será porque aprendeu que era mais seguro confiar em estranhos numa linha telefônica do que na própria mãe? Acorde antes que seja tarde demais. Comentário 3. Certo. Então, eu sou autista. Fui diagnosticado já perto dos 30 anos. Seu post me atingiu mais do que eu esperava porque seu filho parece uma versão mais jovem de mim. E quero ser sincero com você. Você não está enxergando pelo que ele realmente está lutando. Você acha que isso é sobre telas. Não é. É sobre identidade. Você não está apenas impondo limites de tela. Está dizendo a ele que a única coisa que faz com que ele sinta que pertence ao mundo é algo doentio, perigoso e proibido. Isso destrói pessoas como nós. Você diz que ele é irritado e desafiador. O que você chama de rebeldia talvez seja apenas burnout autista. Telas são previsíveis. Socializar, refeições e tarefas domésticas são desgastantes. Você percebe que ele fica melhor em viagens de acampamento. Provavelmente porque a pressão externa desaparece. Não porque telas sejam obra do diabo. E eu sei que você acha que tirá-lo daquele curso foi uma forma de ajudar, mas, meu Deus. Não consigo imaginar o quão devastador aquilo deve ter sido para ele. Como ser levado para um lugar onde finalmente existem pessoas que falam a sua língua e depois ser arrancado dali porque se comportou errado. Seu filho não está escolhendo eletrônicos acima da família. Ele está tentando sobreviver em uma família que não aceita o cérebro dele como ele é. Você não precisa dar liberdade total a ele. Mas se continuar tratando a paixão dele como se fosse veneno, não fique surpresa quando ele cortar contato no segundo em que fizer 18 anos. Atualização. Já faz algumas semanas desde que postei e muita coisa aconteceu. Agradeço pelas respostas, até mesmo pelas que me acusaram de abuso, porque pelo menos me fizeram pensar de forma mais crítica sobre como os outros enxergam aquilo que considero uma criação básica. Mas preciso esclarecer algumas coisas, trazer atualizações importantes e pedir mais opiniões, porque a situação agora saiu do controle de uma forma que eu não esperava. Vamos começar pela ligação para a linha de crise. Descobri que ele nunca esteve falando com um conselheiro de crise. Ele estava falando com a irmã mais velha, a de 23 anos. Ela mesma admitiu isso quando veio aqui alguns dias depois da minha postagem. Disse que não quis me enganar, mas também não queria piorar ainda mais a situação naquele momento. Então agora sei que meu filho usou uma tática de manipulação emocional com a ajuda da irmã para contornar uma regra que ele sabia que havia quebrado. Só isso já validou minha abordagem. Se um garoto de 17 anos precisa mentir para manter um celular depois das 20 horas, então claramente não está pronto para responsabilidades adultas. A irmã dele alegou que só estava tentando mantê-lo calmo e ajudá-lo porque ele estava desabafando sobre o quanto as regras eram sufocantes. Eu disse de forma direta: se você quer brincar de terapeuta, faça isso na sua própria casa, não sabotando minhas regras. Ela não reagiu bem. Me acusou de me recusar a me adaptar e disse que eu vou perdê-lo para sempre. Eu mandei ela parar de dramatizar. Você não finge uma crise de saúde mental só para escapar de responsabilidade. Alguns dias depois aconteceu a verdadeira explosão. Descobri que meu filho vinha se candidatando escondido a programas de ciência da computação pelas minhas costas. Ele usava os computadores da escola e ficava depois das aulas na biblioteca. Descobri quando chegou um envelope de uma universidade local endereçado a ele, não a nós, e ele tentou esconder. Eu abri. Ele havia sido aceito em um programa de verão pré-universitário altamente competitivo de ciência da computação. Eu o confrontei. Ele imediatamente ficou na defensiva. Vocês não apoiam nada que eu gosto. Eu vou de qualquer jeito. Então eu disse claramente, se ele quisesse ir para a faculdade, poderia, mas não faria ciência da computação enquanto estivesse morando nesta casa sob nossos cuidados. Lembrei o que aconteceu no acampamento de programação. Lembrei como a exposição a telas o afeta emocional e fisicamente. Ele disse que nada disso importava e me acusou de mantê-lo refém. Meu marido, que sempre me apoiou, hesitou pela primeira vez. Não me contradisse abertamente, mas depois que nosso filho saiu furioso, disse: talvez devêssemos apenas deixar ele ir. É um programa de verão, não uma oferta de emprego. Eu disse que aquilo seria um erro. Já vimos o que acontece quando ele fica imerso em tecnologia. Não vamos deixar que destrua a própria estabilidade só porque a sociedade diz para seguir a própria paixão. Mas tentei encontrar um meio termo. Oferecemos um acordo. Ele poderia usar o notebook por mais 30 minutos nos fins de semana se assumisse mais tarefas domésticas e concordasse em não esconder aparelhos durante a semana. Dissemos que ele poderia ler ou pesquisar programação offline e até demos a ele um livro impresso sobre portas lógicas e arquitetura básica de sistemas. Ele agiu como se fosse uma piada, disse que não era um nudita de meia-idade e empurrou o livro de volta para mim. As palavras exatas dele foram: ninguém aprende por livros hoje em dia. Isso é só mais uma fantasia boomer de controle. No dia seguinte, peguei ele online às 23 horas. De alguma forma tinha burlado as configurações de segurança da família e estava ocupado construindo algum tipo de bot de programação. Desliguei o Wi-Fi, entrei no quarto e mandei entregar o notebook. Ele recusou. Eu disse que se não entregasse naquele instante, o celular seria o próximo.
Então ele ameaçou novamente ligar para a linha de crise. Dessa vez eu não me importei. Respondi, pode ligar, mas o celular vai ficar no balcão da cozinha. Ele gritou que eu estava abusando dele e que tinha direitos. Eu disse que ele tinha o direito de seguir as regras de uma casa pela qual não paga. Então ele jogou o celular contra a parede. Não quebrou, mas forte o suficiente para assustar o irmão mais novo, que estava no corredor. Então fiz o que prometi. Sem celular. Ele não falou conosco por 2 dias. Depois, numa noite em que saímos para fazer compras, foi embora. Arrumou uma mochila e foi ficar na casa de um amigo da escola, um colega que eu nunca tinha conhecido. Aparentemente alguém que entende a situação dele. Os pais do amigo me mandaram mensagem dizendo que ele estava seguro e que não iriam se envolver em política familiar. Disseram que ele poderia ficar alguns dias até todo mundo se acalmar. Eu respondi que aquilo não era um mal-entendido. Era uma clara violação de limites e eles estavam incentivando isso. Depois disso pararam de responder. Agora já fazem 4 dias. Ele não voltou para casa. Não o expulsamos. O quarto dele continua aqui, mas não vamos implorar. Entrei em contato com a escola para garantir que ele ainda está frequentando as aulas. Está. Também marquei uma reunião com a terapeuta familiar que consultamos no ano passado. Ela se lembrava de nós e dos problemas de comportamento. Mas depois de ouvir tudo, disse algo que sinceramente me enfureceu. Talvez vocês estejam fazendo as coisas certas pelos motivos errados. Ela disse que tecnicamente éramos consistentes, mas que estávamos criando uma casa sem nenhuma flexibilidade e sem espaço para construir confiança de forma colaborativa. Perguntei se ela achava que vício em telas era uma piada. Ela respondeu que não, mas que afastamento emocional pode ser tão prejudicial quanto excesso de tecnologia. Eu disse que não estávamos pagando terapia para sermos criticados. Ela perguntou se eu queria continuar o acompanhamento. Eu disse que não. Se os profissionais não vão apoiar nossa estrutura, então não quero a ajuda deles. Então é aqui que estamos agora. O filho está morando com outra família. Meu marido está inseguro sobre nossa posição. Minha filha está abertamente do lado do irmão. A terapeuta está fora da situação. E meu filho mais novo está assistindo tudo isso acontecer. Tudo porque pedi para meu filho sair de uma tela às 20 horas. Se é isso que é necessário para ser considerada uma boa mãe, então eu não quero isso. Ainda acredito que fizemos a coisa certa. Ainda acredito que o interesse dele por computadores precisa de supervisão. Mas a casa parece mais silenciosa agora. E eu sei que isso não é uma coisa boa. Atualizarei novamente se ele voltar para casa. Comentários do Reddit. Comentário 1. O que você não entende é que seu filho não é viciado. Ele está imerso. Provavelmente essa é a primeira coisa na vida que realmente faz sentido para ele, especialmente sendo neurodivergente. Você diz que ele fica irritado depois de programar. Isso não é por causa do código. É porque ele sabe que será punido por fazer algo que ama. Você não está impondo limites. Está colocando uma coleira em toda a identidade dele e chamando isso de criação. E banir ele do celular depois da mentira sobre a linha de crise? Meu Deus. Você não confia nele. Você não respeita ele. Deixou claro que a única versão dele que aceita é aquela que segue o seu roteiro. Não fique surpresa quando ele for embora de vez e nunca mais olhar para trás. Ele já está no meio do caminho. Comentário 2. Ler sua atualização honestamente me deixou triste. Acho que você ama seu filho. Acho que você está assustada. Acho que viu comportamentos que a preocuparam e pensou que apertar ainda mais o controle seria a resposta. E eu entendo esse impulso. Entendo mesmo. Mas isso já não é mais criação. Isso é controle pelo simples prazer de controlar. Você pegou seu filho usando o próprio tempo para se candidatar à faculdade. Isso não é rebeldia. É independência. É ele lutando por um futuro. Você disse a ele que não tem permissão nem para querer certas coisas. Você acha que está protegendo ele, mas tudo o que está fazendo é bater a porta na cara dele toda vez que tenta abrir uma nova oportunidade. Você diz que ofereceu um acordo, mas até o seu acordo foi ofensivo. Um livro didático no lugar das ferramentas com as quais ele realmente aprende. É como dizer a um artista que ele não pode usar tinta, mas pode ler um livro sobre teoria das cores. É completamente sem noção. E agora ele foi embora e você ainda acha que está vencendo. Seu filho mais novo está assistindo tudo isso. Não subestime a mensagem que ele está recebendo, ao teclar e se desafiar as regras, vai perder seu lugar dentro da família. Espero que você consiga mudar isso antes de perder os 2 filhos. Atualização 2. Já faz pouco mais de 2 semanas desde minha última atualização e a situação piorou. Primeiro, o incidente na escola. Depois de vários dias sem contato do meu filho de 17 anos, decidi aparecer na escola durante o almoço para conversar com ele. Não para discutir, mas para ter uma conversa cara a cara sem gritos, mentiras ou interferência de terceiros. Fiz o check-in corretamente na recepção. Não invadi o prédio de forma agressiva. Fiquei do lado de fora do refeitório, onde os alunos sentam no pátio. Assim que ele me viu, parou de comer, levantou, pegou a mochila e foi embora.
Não disse uma palavra. Nem sequer olhou para mim. Alguns amigos dele viram tudo e ficaram me encarando como se eu fosse algum tipo de intrusa. Um professor que estava supervisionando se aproximou e perguntou se eu precisava de ajuda, o que só aumentou minha humilhação. Fui embora imediatamente. Não vou correr atrás de um adolescente pelo pátio enquanto todo mundo assiste. Depois disso, decidi que precisava conversar com os pais do amigo dele, os que estavam hospedando meu filho. Mandei mensagem pedindo uma reunião. Eles concordaram com relutância. Quando cheguei lá, o clima inteiro era hostil. Não me ofereceram um lugar para sentar. Não perguntaram como eu estava. A primeira coisa que a mãe disse foi: não vamos mandá-lo de volta até que ele se sinta seguro para voltar para casa. Como se eu batesse nele. Expliquei nossas regras, expliquei o histórico, expliquei os episódios envolvendo higiene, refeições perdidas, tudo. A resposta deles foi que ele está mais calmo lá porque não está sendo monitorado como um prisioneiro. Disseram que ele está fazendo as tarefas escolares, dormindo normalmente e passando tempo com o filho deles jogando jogos de tabuleiro. O pai chegou a dizer: talvez o problema não sejam as telas. Talvez o problema seja o ambiente. Eu disse que eles estavam incentivando o comportamento dele e que se quisessem supervisionar aquilo como um projeto pessoal, então que fossem em frente. A conversa terminou quando o filho deles, amigo do meu filho, desceu as escadas, me viu e imediatamente disse: ele não vai voltar com você, então para de tentar. Os pais não corrigiram ele, nem pareceram constrangidos. Fui embora antes de dizer algo de que me arrependeria. E todo esse drama já seria suficiente por si só, mas então as coisas pioraram em casa com nosso filho de 11 anos. Ele sempre foi um garoto tranquilo e fácil de lidar. Seguia regras. Fazia a lição sem precisarmos vigiar. De repente começou a se isolar, responder de forma ríspida e ignorar orientações. A orientadora da escola nos mandou um e-mail dizendo que ele estava estranhamente quieto nas aulas e entregou 2 trabalhos atrasados, algo que nunca tinha feito. Há 2 noites, perguntei por que ele bateu a porta e ele respondeu: porque eu não quero levar bronca até por respirar errado. Eu nunca gritei com ele por respirar errado. Isso nunca aconteceu. A única coisa em que consigo pensar é que ele está absorvendo o pânico e a rebeldia do irmão. Ele também me perguntou: você vai tirar meu celular também quando eu for mais velho? Ele nem tem celular ainda, mas falou aquilo com medo, como se acreditasse que era o próximo da fila para o exílio. Tentei tranquilizá-lo, mas a tensão na casa claramente está afetando ele. Então veio o ponto de ruptura. Meu marido foi embora. Não me deixou de forma dramática. Não arrumou toda a vida dele e desapareceu. Mas no fim de semana passado disse: vou ficar com nosso filho por alguns dias para que ele saiba que tem apoio dos 2 pais. Ele falou aquilo como se fosse razoável. Como se escolher ir embora com um adolescente fugitivo fosse neutralidade. Arrumou uma mala. Não uma bolsa pequena, uma mala de verdade. Saiu praticamente sem discussão. Disse que eu estava tornando a casa insuportável com conflito constante. Respondi que não existiria conflito se as pessoas parassem de incentivar rebeldia. Ele não discutiu, o que quase foi pior. Apenas disse: você não está ouvindo ninguém. E foi embora de carro. Agora está hospedado no apartamento da nossa filha junto com nosso filho de 17 anos. Então agora são os 3. Meu marido, minha filha e meu filho unidos contra mim. E isso leva à próxima parte. Minha filha me enviou um e-mail escrito como uma carta formal. Disse que a menos que eu pare de contatar ou tentar contatar meu filho diretamente ou através da escola, ela vai buscar uma ordem por assédio em nome dele quando ele completar 18 anos. Disse que um advogado que conhece do trabalho falou que poderiam enviar uma notificação para documentar o padrão de comportamento. Tudo isso porque tentei conversar com meu próprio filho adolescente. Não respondi. Não vou legitimar uma ameaça vazia escrita por uma garota de 23 anos tentando brincar de advogada porque assistiu uma série jurídica uma vez. Desde que meu marido foi embora, a casa parece errada. Não tranquila, apenas vazia. Meu filho mais novo fica mais no quarto. O jantar é silencioso. Durmo de forma leve porque qualquer barulho me faz pensar se mais alguém está indo embora. Me pego olhando para o quarto vazio do meu filho de 17 anos, mesmo tendo dito a mim mesma que não faria isso. Não vou pedir desculpas por educar meus filhos, mas também não sou feita de pedra. Eu não queria uma família destruída. Queria disciplina, estrutura e orientação. Mas de alguma forma isso se transformou em aliança, se formando como se fosse uma batalha de guarda compartilhada, quando ninguém sequer entrou com processo algum. O golpe final veio ontem. Meu marido me mandou mensagem dizendo que ele e nossa filha acham que o melhor plano é que nosso filho fique com eles pelo tempo que for necessário, inclusive depois dos 18 anos, e que precisam de espaço da minha intensidade. Ainda acredito que fiz a coisa certa. Ainda acredito que telas e imersão tecnológica sem controle prejudicaram meu filho mais do que ele percebe. Mas agora estou enfrentando uma frente unida que distorceu toda a narrativa para invasão de privacidade e controle, em vez do que realmente era: criação. Ainda não decidi o que fazer daqui para frente. Não vou implorar para que voltem para casa. Não vou correr atrás de um adolescente pela cidade. E não vou desmontar toda a estrutura só porque o mundo moderno idolatra conveniência acima de disciplina. Mas também não vou fingir que isso não dói. Comentários do Reddit. Comentário 1. Seu filho, seu marido e sua filha se afastaram porque não enxergam você como alguém capaz de colaborar. Você só sabe impor regras e punições. Só isso. Já passei por um divórcio.
Sei exatamente como é quando o parceiro fica do lado do filho. Houve um tempo em que achei que minha ex era fraca por não me apoiar. Hoje percebo que eu era rígido demais. Você acha que consistência é força? Às vezes é apenas um muro que mantém todo mundo do lado de fora até que parem de tentar voltar. Seu filho de 11 anos já está demonstrando rachaduras. Isso é o que mais deveria assustar você. Não ameaças de advogado, não ultimatos por e-mail, nem seu marido indo embora. É o mais novo reproduzindo o mesmo medo e bloqueio emocional dos quais o mais velho está tentando escapar. Você continua dizendo que não vai correr atrás de um adolescente. Mas deveria. Não com controle. Com curiosidade. Com humildade. Caso contrário, vai acabar sentada sozinha nessa casa grande e estruturada, se perguntando por que todo mundo que você criou não quer mais ter nada a ver com você. Comentário 2. Você interpreta literalmente toda a relação da sua vida como uma ameaça à sua autoridade. Seu marido não desertou. Ele desistiu porque enxergou os estragos. Sua filha não é uma falsa advogada. Ela está sendo forçada a assumir um papel de proteção parental porque viu o irmão desmoronando sob o peso da sua rigidez. Os outros pais não sabotaram você. Eles ofereceram a segurança emocional básica que seu filho não conseguia encontrar em casa. Você continua usando palavras como estrutura e disciplina, mas o que realmente construiu foi uma câmara de pressão. Sem flexibilidade, sem concessões, sem decisões compartilhadas. E agora todo o sistema está entrando em colapso porque as pessoas dentro dele estão sufocando. Você transformou o próprio filho em alguém desesperado para fugir, o parceiro em um estranho e o filho mais novo em um futuro paciente de terapia. A parte mais triste é que você ainda acha que é a vítima da história. Atualização 3. Já se passaram vários anos desde que tudo desmoronou, e se alguém ainda estiver lendo isso, aqui está a situação atual. Estou escrevendo porque preciso desabafar, não porque espero simpatia. Depois que a situação com meu filho de 17 anos explodiu, meu marido nunca voltou para casa. Ele ficou morando com nossa filha a longo prazo. Continuei esperando que ele recuperasse o bom senso e voltasse para que pudéssemos lidar com tudo juntos. Em vez disso, ele entrou com o pedido de divórcio 6 meses depois. O motivo alegado foi diferenças irreconciliáveis na forma de educar os filhos. Essa é a versão suavizada. Nos documentos particulares, ele escreveu que eu criei um ambiente emocionalmente controlador e me recusava a participar de decisões colaborativas. Lutei com unhas e dentes. Contratei um advogado que não podia pagar e passei meses preparando registros, anotações de comportamento, relatórios de terapeutas. Qualquer coisa que mostrasse que eu não era o monstro irracional que ele e as crianças diziam que eu era. Implorei para que ele não dividisse a família dessa forma. Pedi que lutasse ao meu lado para recuperar a autoridade em vez de abandoná-la. Ele disse que já havia lutado o suficiente apenas vivendo naquela casa. No fim, o juiz concedeu guarda compartilhada do nosso filho mais novo, mas me designou como responsável principal porque eu havia sido a cuidadora em tempo integral durante grande parte da infância dele. Na época, achei que aquilo era uma pequena vitória. Agora parece uma piada cruel. Legalmente, meu filho mais novo deveria passar fins de semana alternados e uma noite durante a semana comigo. Na prática, ele mal aparece. E quando aparece, fica sentado em silêncio no celular ou fazendo o dever de casa na mesa da cozinha, como se estivesse numa sala de espera. Responde perguntas com uma palavra. Sem contato visual, sem conversa. Ele não faz refeições comigo a menos que eu diga que precisa fazer. E mesmo assim termina em minutos e se refugia no quarto de hóspedes que agora usa. Ele é educado. Dolorosamente educado da forma como uma criança é educada com um estranho em quem não confia. Cada visita parece uma obrigação da qual ele mal pode esperar para se livrar para voltar para a casa do pai. O garoto que antes implorava para eu ler histórias para ele agora me trata como uma parente distante que mal se lembra. Quanto aos meus filhos mais velhos, não falo com eles há anos. Não porque eu não tenha tentado. Liguei, mandei e-mails e mensagens. Enviei cartões de Natal, mensagens de aniversário e até cartas escritas à mão. Durante o primeiro ano, continuei esperando que um deles respondesse, nem que fosse para gritar comigo ou discutir. Pelo menos o silêncio carrega emoção. Mas não recebi nada. Eventualmente, minhas mensagens começaram a voltar porque minha filha bloqueou meu número e meu e-mail. Meu filho fez o mesmo. Uma vez enviei uma carta para o local de trabalho do meu filho depois de descobrir, através de um primo distante e não dele, que havia conseguido emprego na área de tecnologia. A carta voltou fechada com uma breve nota pedindo que eu me abstivesse de novos contatos. Não sei se aquilo veio dele ou do RH. De qualquer forma, entendi o recado. E sim, ele entrou em ciência da computação mesmo assim, a área da qual tentei desesperadamente protegê-lo. A carreira que eu acreditava que o sobrecarregaria e desestabilizaria tudo. Pelo que ouvi dizer, ele está indo bem. Depois do divórcio, vendemos a casa. Meu marido e a corretora cuidaram da maior parte porque eu não suportava andar pelos cômodos que ainda pareciam ocupados pelos meus filhos. Me mudei para um apartamento pequeno de um quarto. O silêncio aqui é diferente do silêncio da antiga casa. Este é mais pesado. Ele fica com você até quando dorme. Passei anos dizendo a mim mesma que a sociedade criou esse problema, que a criação moderna espera que adultos entreguem autoridade aos adolescentes,
que as telas destruíram a capacidade do meu filho de se autorregular, que meu marido cedeu à pressão e que eu apenas estava fazendo o que era melhor. Culpei tudo, menos a mim mesma, porque a alternativa parecia uma traição aos princípios sobre os quais construí minha vida. Mas recentemente entrei em um grupo online de apoio para pais afastados dos filhos. No começo eu desabafava sobre filhos desrespeitosos, o egoísmo moderno e o colapso da disciplina. Mas conforme li as histórias dos outros, comecei a enxergar padrões que não queria reconhecer. Pais que insistiam que eram estruturados quando na verdade eram inflexíveis. Pais que tratavam pedidos de ajuda como manipulação. Pais que interpretavam independência como rebeldia. Pais que amavam mais as regras do que os relacionamentos. Várias postagens eram tão parecidas com a minha vida que chegavam a me dar enjoo. Uma moderadora me mandou mensagem em particular e disse algo direto: o afastamento não acontece por causa de um único conflito. Acontece porque as pessoas se sentem ignoradas por muito tempo. Essa frase não saiu mais da minha cabeça. Não vou fingir que tive alguma revelação dramática. Não vou dizer de repente que eu estava errada sobre telas, disciplina ou criação. Ainda acredito que estava tentando fazer a coisa responsável. Ainda acredito que crianças precisam de estrutura. Ainda acredito que eu não merecia perder minha família por impor limites razoáveis. Mas comecei a aceitar que intenção não apaga impacto. E o impacto das minhas escolhas, justificadas ou não, é que moro sozinha em um condomínio silencioso, com 2 filhos adultos que me tratam como um fantasma e um filho mais novo que mantém a maior distância possível dentro do acordo de guarda. No mês passado fiz uma cirurgia para remover uma massa benigna do abdômen. Nada com risco de vida, mas me mantiveram internada durante a noite para observação. A enfermeira perguntou se alguém viria me buscar pela manhã. Eu disse que meu marido e meus filhos estavam ocupados com trabalho. Na realidade, eu não tinha contado para nenhum deles. Não queria enfrentar mais uma rejeição. O motorista de aplicativo me levou para casa. É assim que as coisas estão agora. Não sei se algo algum dia vai mudar. Não espero reconciliação. Não espero uma ligação. Não espero que apareçam na minha porta. Não sou delirante. Essa é a consequência. Comentários do Reddit. Comentário 1. Não falo com minha mãe há 5 anos e essa atualização parece exatamente algo que ela escreveria, nada além de autopiedade e zero responsabilidade. Minha mãe também achava que estava sendo estruturada. Achava que estava me protegendo do mundo. O que ela realmente fazia era me tratar como um projeto que precisava administrar, em vez de uma pessoa que deveria estar criando. Você diz que não espera uma ligação. Ótimo, porque ela não vai acontecer. Você colocou regras acima das pessoas durante anos. Teve a chance de ouvi-los, enxergá-los e se conectar com eles. Não fez isso. E agora eles seguiram em frente. Talvez você pense que sua solidão é o preço por fazer a coisa certa. Não é. É o resultado de se recusar a evoluir. Você não apenas perdeu eles. Empurrou todos para fora pela porta, trancou atrás deles e depois agiu como se estivesse chocada porque ninguém voltou. Se quiser fazer as pazes antes de morrer, comece admitindo que isso não é apenas a consequência de educar filhos. É o resultado de priorizar obediência acima de amor. Comentário 2. Essa atualização realmente me deixou triste. Não de um jeito coitada de você, mas de um jeito você realmente nunca entendeu. Está claro que você não é má. Não estava tentando machucar ninguém. Você acreditava que estava fazendo a coisa certa e manteve essa postura até o fim. Mas o fato de que, mesmo agora, depois de perder tudo, você ainda usa frases como limites razoáveis e intenção não apaga impacto sem realmente assumir as consequências emocionais do que causou, isso me diz que a porta ainda continua fechada, só está mais limpa agora. E o pior é que você ainda acha que está sozinha porque o mundo mudou demais. Não. Você está sozinha porque você não mudou. A parte da cirurgia me abalou um pouco porque já vi pessoas como você sentadas em quartos de hospital se perguntando para onde todo mundo foi. E isso nunca acontece de repente. São anos de pequenos cortes, pequenas escolhas e dias inflexíveis construindo um muro tão alto que ninguém mais consegue escalar. Eu não odeio você, mas espero que finalmente esteja começando a entender por que eles foram embora e por que talvez nunca voltem.